Começando agora mais um e-show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver a segunda parte da entrevista com Glauco Cavalcante. O Glauco é um professor premiadíssimo da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e vai contar aqui como conquistou seus prêmios e mais o que vem fazendo para superar ainda mais suas marcas. Um show. Ele vai falar também do Decolando para o Futuro, tema de uma de suas palestras e de um de seus livros. Quer ver o Glauco? Vem com a gente! Vamos aproveitar aqui a deixa que você deu de entrada no meio acadêmico, ou seja, como professor da Fundação Getúlio Vargas, que aliás é um professor nota 1000, dos que tem maior média, né? Ganhou prêmios, inclusive. Fala um pouquinho dos prêmios. Na verdade, a Fundação, aquela pulguinha que foi posta lá 13, 14 anos, ela voltou e a gente sempre teve na família esse hábito de falar sobre livros e ler, estudar. A família gosta disso. Quando eu fiz o mestrado e tudo mais, aí me chamou a atenção a disciplina negociação. Eu comecei a dar aula com marketing na Fundação, mas marketing, tinha tanto professor de marketing, tanta gente falando de marketing. Tinha muito concorrente, né? A bagagem de Coca-Cola era maravilhosa para falar de marketing, mas quando eu estudei negociação, eu falei assim, aqui tem uma oportunidade fantástica. Grande visão aí de analisando o mercado e viu ali uma oportunidade. Tá. Eu falei, tem pouca gente falando bem sobre esse assunto, vou entrar nesse mercado e vou virar referência nesse assunto. Comecei a estudar, fui para Harvard estudar, fazer curso de negociação e aí começaram, na verdade, a vir os prêmios. É muito interessante notar isso. Eu tinha modelos mentais muito equivocados. E quando eu fui para Harvard, eu comecei a mudar meus modelos mentais. Então, um deles, eu tinha muito foco no resultado. Então, eu o tempo todo busca de resultado, eu queria ganhar o prêmio na fundação e não ganhava. O que acontece? Hoje em dia você tem 800 professores, 800 a 1000 professores da rede de Fundação Getúlio Vargas. Quando você vai dar uma aula na Fundação Getúlio Vargas, os alunos te avaliam. Perfeito. Essa avaliação, ela vai para um sistema e você é ranqueado entre os melhores professores da Fundação Getúlio Vargas. E eu sempre queria estar lá. Então, quando eu fui para Harvard, eu comecei a entender que meu modelo mental estava errado. Então, eu comecei a entender que o foco não está no resultado, sim no processo. Perfeição é ausência de erro. A gente está muito focado nos acertos. Mas como é que nós podemos, na verdade, buscar excelência? É quando a gente começa a descobrir que nós temos que eliminar os erros do processo. E eu comecei a pegar minha aula e ver onde é que eu estou errando. E comecei a eliminar erro a erro. O que é perfeição? Ausência de erro. O que é um diamante perfeito? Aquele que não tem uma imperfeição. Então, quando você começa a eliminar os erros do processo, o resultado ele vem como consequência. Eu fui a Harvard em 2010, 11, 12, 13, 14. Olha aí que aula, hein? Levando alunos. Eu ganhei prêmio em 2011, 12, 13, 14 e 15. Que beleza. Então, quando você muda o teu modelo mental... Prêmio de avaliação. Você foi o melhor professor avaliado na Fundação Getúlio Vargas. Eu estou começando a dar aula na Fundação, estou aprendendo aqui com ele. Estou aprendendo. 5 anos seguidos, aí eu entrei no quadro de honra. E aí você não pode mais ganhar prêmio, acabou. Na verdade, significa apenas o seguinte, sou um bom instrumento na mão de Deus para servir ao próximo. Tá no topo? É isso. Da aula é exatamente isso, né? Você fazer, né, as pessoas se motivarem a aprender, né? Você é um cara que além de dar aula, né, em curso de MBA, etc., você faz palestras também. E eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele sensacional, que tem a ver com o livro, não é isso? Tem. Empreendedorismo Decolando para o Futuro, né? Fala um pouquinho do livro. O Decolando para o Futuro, na verdade, ele vem de uma grande paixão minha, que é o voo de asa delta. Eu pratico voo há 25 anos, comecei a voar muito jovem e o voo livre mexeu muito comigo, me mobilizou muito, de entender essa coisa de você decolar, de você voar longe. E eu me especializei em voo de longa distância. Então, o voo mais longo que eu percorri foram 300 quilômetros, que me deixou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro de voo de longa distância, que chama-se o X-Ceará. O X-Ceará é um grande campeonato de voo de longa distância e eu fiquei em segundo lugar em 2008. E dimensão é um Rio-São Paulo voando de asa delta, 6, 7 horas de pendurado numa asa delta. E quando eu comecei a voar, eu comecei a criar uma analogia com o mundo corporativo. Porque você para pensar, você lançar um produto é uma decolagem, se aventurar num novo projeto é uma decolagem. É você até ter um filho, é uma decolagem, são projetos que nós temos na vida. A vida você está decolando o tempo inteiro. Exatamente. Né? E aí a questão é, quando decolar? De que forma decolar? Porque quando a gente está com o pé no chão, é muito seguro, é muito confortável. Mas quando você abre uma franquia, quando você abre um novo negócio, naquele momento
momento você está se lançando no ar. E aí o planejado e o realizado nem sempre vão bater exatamente iguais. Perfeito. E ali você vai ter que navegar nesse mercado das incertezas. E aí você vai ter o vento a favor, que é como a economia favorável, ou você pode ter o vento contra, que te dificulta voar a longa distância. Então, como é que eu navego nesse mercado das incertezas? E as térmicas também. E aí, vamos lá. E aí tem o fator fundamental, que são as térmicas, que são as oportunidades não visíveis. Então, no mundo corporativo, você tem oportunidades que estão sendo sinalizadas, por exemplo. Que nem todos veem. Você que nem agora todos está veem. comprando ou está vendendo dólar? Você está comprando ou vendendo Petrobras? Alguns estão vendo essa oportunidade de uma maneira, outros de outra. Então, a gente analisar esse cenário, entender os sinais que a natureza fala com você o tempo todo. A natureza dos mercados, assim como a natureza lá fora, ela fala contigo o tempo todo. Às vezes ela sinaliza que vai ter uma mudança meteorológica, vai entrar um CB, vai entrar uma tempestade. Alguns percebem, outros não. Tem gente que continua voando e não se E outro já tá na hora de pousar, né? Não teve aquele caso com o nosso colega lá de São Conrado que ficou dentro da nuvem de parapente, foi parar dentro da nuvem com o passageiro e virou pro passageiro e falou assim: você sabe rezar? Ou seja, ele não percebeu que ele estava ganhando, ele estava dentro da nuvem, ganhando altura e dentro da nuvem, se perdeu. Então essa sinalização o mercado te dá, alguns veem, outros não. A térmica, ela é uma corrente ascendente de calor. Assim como o Condor ou o Urubu, eles pegam essas correntes e vão subindo. O piloto de asa delta faz a mesma coisa. E aí você vai ganhando altura, E são sinalizadores, esses pássaros são sinalizadores também. E aí quando você ganha altura, o que você faz? Você tem que pensar para qual é a próxima térmica. Próxima térmica. E o empreendedor pensa qual é a próxima oportunidade. A coisa mais difícil é você saber a hora de sair de uma térmica para outra. Você tem que ter altura para chegar na próxima. Altura significa caixa e conhecimento. Perfeito. O que quebra grande parte dos empresários? Caixa e falta de know-how, conhecimento. É um dos principais fatores. Agora, vamos falar o seguinte, você me disse que ia dar aqui, em primeira mão, o livro que você vai lançar. O novo livro chama-se HPN. HPN. High Performance Negotiation. Negotiation. A gente está finalizando. Esse ano sai? Se não esse ano, início do próximo. Esse livro ele é diferente. Foi escrito junto com o Alfredo Bravo, que é um outro professor de negociação. Eu dou aula de negociação, Alfredo também. E a gente resolveu desenvolver, na verdade, uma metodologia de planejamento para negociação. Perfeito. Usando duas metodologias, uma de Harvard e a outra de Wharton. Então a gente juntou essas duas escolas de pensamento e estruturou um modelo de planejamento. Qual é o diferencial? É que eu tenho o livro, você tem um aplicativo, o app, que te ajuda a montar um planejamento. Então, você quer entrar numa negociação amanhã, você vai entrar no aplicativo e aí você coloca lá os dados e ele vai te guiando nesse processo de planejamento. Ao final você aperta enviar, isso vai pro teu e-mail, um formulário customizado. O livro não está pronto, mas o site já está, www.hpnapp.com.br. De maneira gratuita, as pessoas já podem preencher o formulário, receber de maneira gratuita esse modelo estruturado HPN. O livro, na verdade, vem para ajudar as pessoas a entenderem a metodologia HPN, mas ela já pode ser aplicada agora. Agora, nesse momento. Maravilha, maravilha. Você gostou? Próxima semana tem mais. Você vai ver a terceira parte da entrevista com o Glauco Cavalcante. Ele vai dar aqui uma notícia em primeiríssima mão. Imperdível, hein? E mais, ele conta aqui a sua grande sacada e a sua grande cagada também. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana. E a de hoje é de Steve Jobs, que dispensa apresentações. E quem mandou foi Maria Aparecida Nunes, de Londrina, Paraná. Vamos ver a frase? Concentre-se naquilo que você é bom. Delegue todo o resto. Steve Jobs. Valeu, agradecida! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Agora é importantíssimo, não deixe de se inscrever, é só um clique aqui embaixo. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!